você veio bem, você vai sair melhor. Glória a Deus. Ok? Hoje nós vamos aprendermos lição de número 10, que tem como tema fruto do Espírito. A autora missionária Kelly Cristina, uma pessoa desconhecida, distante de nós. E nós vamos ver que a evidência de uma vida gerada por Deus, nós vamos ver isso, né? Como que é a vida de alguém que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pelo amor de Deus, a vida de alguém onde o próprio Deus habita nele. Ok? Fala assim comigo: Deus habita em mim. Isso não é apenas vamos falar assim, palavras selecionadas, palavras de efeito. Isso é o que a Bíblia diz. Paulo diz assim: não sabeis vós que vocês são templos do Espírito Santo e que ele habita em vós? Aleluia. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é Deus estar falando para nós. Então nós vamos ver nesta manhã aqui, né, essa evidência de uma vida que foi gerada por Deus. E vamos aprender que o fruto, ele não é um esforço exterior, mas é uma transformação interior, é algo que vem de dentro para fora. Aleluia. Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, de onde é? Do seu interior fluirão rios de água viva. O que é que ele está dizendo? Quando vocês receberem o Espírito Santo, então vocês não viverão mais através de vocês mesmos, mas é Deus vivendo em vocês e através de vocês. Aleluia. Aleluia. E nós vamos compreender aqui que o fruto do Espírito, ele tem origem, uma vida gerada por Deus, isto é, no próprio Deus, que emana dele, que vem dele, onde ele é o centro, o começo, o meio e o fim. Vamos ver também, saber diferenciar a transformação de natureza versus um ajuste de comportamento. Tem pessoas que se apresentam, aparentemente elas são bem. Elas se apresentam daquela maneira, mas na verdade elas não são aquilo. Correto? Vamos aprender isso entre essa transformação de natureza, aquilo que é natural, para aquilo que é superficial. E entender o fruto como uma evidência visível de uma vida que foi alcançada e que está sendo direcionada e alinhada pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Você está com sua revista aí? Cadê você que trouxe sua revista? Mostra aí para a gente. Você deu pelo menos uma olhada nela essa semana? Porque nós estamos... porque um dos objetivos da igreja é ensinar. Jesus disse, ele não diz só ir de pregar, ele diz também ir de o quê? Ensinai. Ensinar é a parte pedagógica, educativa, né? Que Deus deu à igreja para ensinar, educar, doutrinar, discipular. Antes de nós entrarmos na introdução, nós precisamos entender que a Bíblia não foi um livro que foi criado, editado, trazido a nós apenas para nós lermos. Não, nós lemos a jornal, os noticiários. Ela foi trazida a nós para nós estudarmos, meditarmos, nos aprofundarmos nela. É por causa disso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, na minha opinião, aos Hebreus, para mim foi Paulo que escreveu, por causa da forma literária,
Ele diz o seguinte: ó, vocês já era para estar muito além, mas vocês ainda estão necessitando de leite, de papinha, de chá. Tinha que estar era no caldo grosso. Aleluia! Glória a Deus! Porque os crentes às vezes ficam só lendo superficialmente, tem um conteúdo, eles não se aprofundam, eles não pesquisam. E aí, meu irmão, é o seguinte: às vezes fica com inveja, às vezes fica com certos sentimentos errados, porque aí de repente Deus fica vendo. Deixa eu trazer aqui, vamos falar de nós mesmos aqui. A pessoa vem 1, 2, 3, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, mas não se aprofunda. Aí Deus traz um louco da vida aí, uma pessoa que tem 1 ano, 2 anos de crente, mas que é apaixonado, tem um fogo, um desejo grande por Deus. Ele vai de dia e de noite nos estudos, na meditação, na oração, ele se aprofunda. E aí a vida de Deus vai fluir naquela pessoa. Aleluia! Aí aquela pessoa vem para um ministério como esse, que está sendo preparado para coisas extraordinárias. Você entende isso, irmão? Que essa igreja aqui está sendo estruturada. Deus está trabalhando nas bases dela para manifestar algo grandioso. Se não tiver preparado, não suporta. Aleluia. E às vezes nós queremos muito da parte de Deus, mas Deus diz assim: então tá bom, então eu vou te preparar primeiro, porque tu é fraco. E por sinal, o homem ele é fraco. Fala aí, o homem é fraco. Pode falar, o homem é fraco. Ele é fraco, irmão. O homem que mais conheceu Deus no contexto humano, antes de Cristo vir, foi Adão. Nenhum homem conheceu Deus como Adão. Mas ele não suportou o processo lá. O homem é fraco. Tem que ter estrutura, amém? Para poder suportar o cabote, a glória de Deus. Você está entendendo? Então, era para nós estar muito além. Então, nós precisamos o quê? Estudar e aprofundar. Correto? Então, venha para a escola, mas venha com a sua revista lida, estudada, traga uma pergunta, porque aqui é um lugar onde nós vamos aprender, irmão. Debater aqui dentro do texto, pensamento, uma opinião, algo que não foi esclarecido. Tá bom? Ok? Então vamos lá, introdução. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele não utiliza o termo no plural, mas no singular. Isso não é apenas um detalhe gramatical, é uma revelação espiritual. Não se trata de várias virtudes isoladas sendo desenvolvidas, mas de uma única vida sendo expressa. Vou repetir. O fruto, ele não se trata de várias virtudes isoladas sendo desenvolvidas, mas ele é uma única vida sendo expressa. Não é frutos, é fruto, ok? O fruto não é um conjunto de comportamentos que o homem aprende a praticar. E o que ele é? Ele é a manifestação da própria vida de Cristo operando no interior. Aleluia. É Deus borbulhando a vida dele dentro daquele que ele está, dentro daquela que ele está. Você está entendendo? É a vida de Deus acontecendo, é o zoe, é a vida, a essência do eterno, fluindo na vida dentro daquele que acredita. O problema de muitos não está na falta de esforço, mas na tentativa de produzir exatamente aquilo que só pode ser gerado internamente. Você entendeu? O fruto não é gerado pelo meu esforço, mas é o resultado da vida, da essência natural daquele que habita dentro de mim. Eu disse aqui no início, e o Espírito Santo habita dentro de onde? Diga, o Espírito Santo está dentro de mim. Aleluia. Certo? A lógica da graça rompe com a mentalidade de desempenho.
Deus não nos chama para imitar o fruto. E para que Ele nos chama? Para vivermos conectados à fonte que o gera. Isso é muito forte, irmão. Deus não nos chama para imitar o fruto, mas para viver conectados com quem? Com aquele que o gera. Aleluia, você está entendendo aí? Conectados com aquele que o gera. O fruto não é um objetivo a ser alcançado. E o que ele é? Ele é uma evidência inevitável de uma vida que foi transformada, alcançada, justificada, santificada, regenerada, reconciliada pela graça e pelo amor de Deus. É um resultado. É como declarou André Murray, ele diz o seguinte: a santidade não é algo que produzimos para Deus, é algo que Deus, o eterno, que é santo, que é onipotente, que é todo-poderoso, que é perfeito, que é justiça, que é amor, que é graça, que é bondade, ele gera dentro de nós. Aleluia. Quando o texto diz, sede santo porque eu, vosso Deus, sou santo, na verdade o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, deixa aquele que é santo aparecer, viver dentro de vocês, porque quando ele controlar por dentro, então a santidade dele vai começar a fluir naturalmente dentro de vocês, por fora de vocês. Entenda, nós vamos aqui nessa lição estudar sobre o fruto, ok? Primeiro, o fruto não é produzido. O fruto não é produzido. E o que é que ele é? Diga aí, gerado. Diga, o fruto é gerado. A linguagem bíblica não aponta para a produção, mas para a geração. Isso define completamente a vida cristã. Produzir envolve esforço humano. Gerar, ele envolve uma origem, produzir envolve esforço humano, gerar envolve origem, natureza e vida. O fruto do Espírito não nasce da tentativa de fazer o certo, mas da realidade de ser transformado por dentro. Ele é consequência de uma vida conectada à fonte correta. Aleluia. Olha, na graça nós precisamos entender qual é a parte de Deus, qual é a nossa. No contexto aqui, se nós entrar dentro dessa dimensão aqui, trazer para a seriedade do tema aqui. Então, olha o que é que a graça faz. A graça traz o solo, a terra, para a nossa vida, o nosso coração. Você conhece alguém que dá conta do coração? Já tentaram colocar coração de... É só de humano em humano. Você está entendendo? Porque o homem não tem capacidade de criar coisas que Deus criou. O homem, ele é um imitador, correto? Correto? Deus é a fonte, ele é que é o Criador. Então Deus é que cria o solo, ele é quem cria a semente. Você conhece alguém que consegue produzir a partir do nada? Semente não. Os homens pegam aquilo que é criado e desenvolvem. Mas se o homem criou uma, não, ele pega a partir do que foi gerado. E então essas coisas todas vêm da onde? Da fonte, que é Deus. Solo, a semente. Aí a nossa parte é o quê? Plantar, né? Mas quem produz é aquele que criou. Por quê? O fruto é o resultado final da intenção que foi colocada na semente. Eu vou repetir, o fruto é o resultado final da intenção de tudo aquilo que foi sonhado, projetado e aplicado na semente. O fruto é o resultado final de uma ideia, de um pensamento, de um Criador que colocou todo o potencial na semente. É na semente que está não só apenas o fruto, mas toda a floresta. E, consequentemente, todos os frutos. Mas quem é que consegue fazer isso? Só Deus.
Agora o homem pode, ele pode ir lá pegar a semente que recebe de Deus e plantar. Porque a Bíblia diz assim que Deus é quem dá semente ao que não tem semente e pão para o trabalhador. Porque ele é a fonte. A Bíblia diz, porque dele, por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas. Pode falar, campeão. Tem Atos que diz assim, porque nele existimos, vemos, movemos. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele é quem dá vida, ele é quem sustenta a vida, ele é quem mantém a vida e só ele é quem pode tirar a vida. Aleluia. Então esse fruto aqui, quem gera é ele. Quem traz a manifestação é ele. O problema de tentar produzir o que só pode ser gerado. Quando o homem tenta produzir o fruto por esforço próprio, ele entra em um ciclo constante de frustração. Há intenção, mas não há sustentação. Há tentativa, mas não há permanência. O esforço revela limitação estrutural. A natureza humana não tem capacidade de gerar aquilo que é espiritual. Vou repetir. A natureza humana não tem capacidade de gerar aquilo cuja origem é espiritual. Porque somente o espiritual pode gerar o espiritual. Você entende? Por isso, quanto mais o homem tenta produzir, mais ele evidencia que está operando na forma errada. O fruto não responde à força de vontade. E o que é que ele responde? Ele responde à vida, sustenta. O fruto não responde à força de vontade. Ele responde à vida e o sustenta. A base aí está em João capítulo 15, versículo 4, que diz: estais em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode produzir ou dar frutos se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem, vocês não podem produzir o fruto meu em vocês. Você está entendendo? O fruto não é uma tentativa, o resultado de um esforço humano, uma tentativa humana. Mas nós vamos ver aqui que é algo que vem lá da semente, que se transformou numa árvore. Entendeu? E que tinha aquela intenção, trazer aquele fruto. Tá? Diga, meu pastor. É tudo sobre ele mesmo. Então não é algo que é produzido. E o que é? É algo que é gerado. Né? Alguém planta a semente de milho, mas ninguém sabe produzir. Né? Eu não sei. Você sabe? Porque o resultado está na semente. Tá? É algo que é gerado. Você está entendendo? Vamos mais aqui. É por isso que é importante você estudar na sua casa, para você vir. A escola bíblica nós vamos aprender, correto? Essas são as partes de Deus, né? Agora, é isso aqui que esse texto está dizendo. Agora, vamos para frente para nós entendermos melhor. O fruto
ele nasce de uma nova natureza, não de um comportamento melhorado. Ele nasce de uma nova natureza e não de um comportamento melhorado. A transformação proposta por Deus não é comportamental, é essencial. Não se trata de ajustar o que o homem faz, mas de transformar quem. Não se trata de ajustar o que o homem faz, mas de transformar quem ele é. Em Cristo, o homem não recebe apenas direção. E o que é que ele recebe? Ele recebe uma nova natureza. E essa nova natureza carrega em si a capacidade de expressar o. Assim como uma árvore não se esforça para dar fruto, mas apenas expressa a sua natureza, a vida no Espírito manifesta aquilo que foi gerado internamente. Internamente. Você está entendendo aí, irmão? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Pode fazer pergunta. Dentro do contexto aqui, pode fazer pergunta. Não é aquelas perguntas assim de elefante sem tromba, não. Aquelas coisas que não tem explicação, não. Porque todo mundo aqui é limitado, né? Ok? Então, olha só. Deus não melhora aquilo que está estragado. O que é que ele faz? Ele transforma, ele faz tudo de novo. Ele faz outro. Diz lá o texto sagrado, portanto, quem está em Cristo Jesus é o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. É uma nova criatura. Nova. Não é algo que foi melhorado, reciclado, não. Deus, ele mata aquela velha natureza, o velho homem, porque o texto diz o seguinte, eu estava até pensando nisso nesse dia. Efésios diz que nós fomos ressuscitados, que nós estávamos mortos. Então, ao conhecer Jesus, Deus coloca em nós a sua vida, amém? E aí agora nós vamos partir a viver não mais a partir daquela velha vida, daquela natureza, mas a partir da nova vida que foi instalada dentro de nós. É por isso que o mesmo Paulo, agora escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, olha, eu não vivo mais. Aquele homem que era um criminoso, fariseu, fanático, religioso, do alto escalão. E Paulo era isso. Né? Eu não vivo mais eu. Mas quem é que vive em mim? Ele diz, mas é Cristo Jesus que está vivendo agora em mim. E a vida que eu estou vivendo agora nesse corpo aqui, ó, eu vivo na fé, nos ensinos, na doutrina, no padrão, no estilo de vida que o homem estabelecer para nós aqui. Então Deus não melhora pessoas, Deus transforma. E olhe para mim aqui, por favor. Todos nós aqui estamos sendo transformados. Tem uns que já estão mais evoluídos, estão melhores. Né? Outros estão mais lentos. Mas nós estamos sendo aqui transformados. Porque nós vamos ver aqui no decorrer aqui que isso não acontece assim, já não. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é a fonte ativa da geração do fruto. O Espírito Santo é a fonte ativa da geração do fruto. O fruto é chamado de quê? Fruto do... Fala, fruto do... É fruto do Espírito. Porque sua origem não está no homem, mas em Deus. O Espírito Santo não apenas orienta o comportamento. O que é que ele faz? Ele gera uma nova realidade interior. O amor que se manifesta não é apenas humano, é resultado da vida de Deus operando. A paz não é a ausência de conflito, ela é a presença de uma fonte interior, uma fonte de autocontrole. O domínio próprio não é repressão. O que ele é?
ele é o resultado de uma natureza que foi transformada, irmão. A graça atua através do Espírito Santo, produzindo no homem aquilo que ele jamais conseguiria produzir por si mesmo, né? A graça atua através do Espírito Santo, dentro do homem que aceitou Jesus, produzindo nele, nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher, o quê? Aquilo que essa pessoa jamais era capaz de produzir por si mesmo. Eu vou dizer o que Jesus falou em João capítulo 8. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, seu interior fluirão rios de água viva. E o texto vai dizer assim, que ele estava falando acerca do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que iriam crer nele, porque até aquele momento o Espírito Santo não havia sido dado. Aleluia. A graça é algo extraordinário, porque a graça é Deus de forma calculada, intencional, decidindo viver no homem. Isso é a graça. Ele começou lá na antiga aliança, e aí agora veio para a nova aliança que nós estamos. Ele ratificou, introduziu a nova aliança por meio de Cristo, certo? E essa introdução, essa ratificação, ela não começou no nascimento. Se Jesus tivesse só nascido aqui, vivendo como homem comum, a graça não teria sido ativada. Ele teria que viver aqui, nascer aqui, viver, sofrer, morrer, ir para o túmulo e ao terceiro dia ressuscitar. Só após a sua morte é que a graça é ativada. A ressurreição é a manifestação da plenitude da graça. Mas olhe para mim. Se só Jesus viesse, o plano de Deus ainda não é completo. Deus, no seu projeto, teria que vir aqui em uma outra pessoa. Através do seu Espírito. Para quê? Não só apenas para nos conscientizar acerca daquilo que é correto, mas para colocar em nós, pastor, doutor, teólogo Sampaio. Eu sou assim mesmo, eu sou brincalhão. Isso é a graça. Mas para colocar em nós a capacidade, não só apenas a consciência do que é bom e correto, mas a capacidade de ver aquilo. Como que ele introduziu isso em nós? Através do Espírito Santo, que é chamado na Bíblia o Espírito da graça. Aleluia. A graça é trinitária. Deus é conhecido o Deus de toda a graça. Jesus trouxe a verdade e a graça. E o Espírito Santo, no livro de Hebreus, é chamado de o Espírito da graça. Correto? Então, esse fruto aqui que nós estamos aprendendo nessa manhã, ele só pode ser gerado como resultado de uma vida que recebeu o Espírito Santo, porque ela não nasce de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ok? É o que diz aí em Ezequiel. O que é que diz Ezequiel aí, 36, 26? Me ajuda aí. Está aí, irmão, nos textos de referência. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Isso é a graça. Isso não tem nada a ver sobre o homem. Deus está dizendo, eu vou dar, eu vou colocar, eu vou fazer, eu vou realizar. A graça é o favor que vem sobre as nossas vidas sem a gente merecer, sem a gente fazer nada. Isso é um escândalo na lei, meu irmão, porque a lei, ela era o resultado do esforço humano. O homem, se ele quisesse ser abençoado, ele tinha que fazer, cumprir os requisitos que a lei exigia. Não está lá em Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos esses mandamentos, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. O homem tinha que fazer para poder ser abençoado. E na graça, como é que é? Na graça é o seguinte: o camarada aceitou Jesus, que é um presente de Deus para o homem. Aí ele aceitou Jesus. Quando ele aceita Jesus, toda a herança do Antigo Testamento, irmão, vem sobre ele, de graça.
Porque Paulo vai dizer lá em Efésios, ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Então, na lei o homem tinha que conquistar, e na graça ele só recebe. Ele passa a viver a partir daquilo que Deus deu a ele. Na antiga aliança o homem tinha que conquistar. Na graça ele passa a viver a partir daquilo que Deus deu a ele. Então, o fruto não é algo que o homem produz, é algo que o Espírito Santo que está dentro de mim e você, e ele está agora aqui nesta manhã, ativando a nossa vida, nos alegrando, nos fortalecendo, nos curando, nos transformando, nos aperfeiçoando, nos direcionando. É o Espírito Santo que habita em nós, sendo ativado em nós por meio da fé. É isso, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Está indo bem aí, meu pastor? Olha o meu pastor, eu vou ficar por apenas ficar usando as espadas que vocês estão produzindo. Vai ser melhor para mim. Aleluia. É. Morrer para nascer. Aleluia. Vamos aqui, mais para frente. A chave não é o esforço. E o que é? Fala aí, é a permanência na fé. Eu não sei aqui de memória, mas tem um salmo. Eu sou apaixonado no Antigo Testamento. Eu gosto de história. Eu gosto de estudar essa parte. Inclusive, eu estou lendo agora, concluindo os livros históricos. Eu gosto dos livros proféticos também. Mas um dos livros mais, para mim, que é mais extraordinário no Antigo Testamento são os salmos, porque eles revelam não só a grandeza do Criador, mas a fragilidade do homem e a total dependência do seu Criador. Mas tem um salmo que diz assim: nós passamos pelo fogo, pela água, o Senhor nos fez aí como estrada na mão dos nossos inimigos. Eles passaram por cima de nós fomos lá no pó, lá no vale, mas nós não te deixamos. Aleluia. Nós não te abandonamos. É um dos salmos. Então aqui a chave não é o esforço. E o que é? Qual que é a chave? É a permanência. Onde? Onde? Na fonte, meu irmão. Jesus não ensinou seus discípulos a produzirem fruto, mas a permanecerem na videira. Isso revela que o foco da vida espiritual não está no resultado. Está em quê? Está na conexão. Foco da vida espiritual não está no resultado, mas na conexão. Quando há permanência, o fluxo acontece. Quando há desconexão, o esforço aumenta. O fruto não é alcançado. O que ele é? Diga, gerado. É como consequência de uma vida conectada. A lógica do reino não é produzir para permanecer. É o inverso. É permanecer para ficar. Aí o texto de João 15, 4, que é que diz? Estais em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, se vocês não estiverem em mim, não tem como vocês produzir aquilo que só está em mim. Vocês permaneçam em mim e aquilo que está em mim, que eu coloquei dentro de vocês, vai começar a fluir em vocês. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Olhe para mim. Não importa como você está agora. Não importa como você chegou aqui. Mas o importante é porque você está aqui.
O fato de você ter saído da sua casa e ter vindo para cá, isso demonstra que você está conectado, que você está ligado. Porque não vem dizer que a gente vem para a igreja só quando tudo está bem. Às vezes a gente vem para a igreja por causa do compromisso, por causa da conexão. E nós temos com quem? Com os homens? Não, primeiramente com Deus, porque é tudo sobre Ele. E aí depois dessa vida com Deus, aí nós honramos os nossos compromissos. Porque, sabe, irmão, a gente recebe um cargo na igreja e a gente tem que honrar por isso. Amém? Por causa da nossa conexão com aquele que nós estamos conectados. E aí, então, a gente passa a honrar aquilo que nós recebemos. Mas tem dia que não dá vontade. Ou será que tem alguém aqui que é mais humano do que eu? De repente pode ter um super-homem. Né? Mas o fato de nós estarmos aqui significa dizer para Deus o seguinte, que nós estamos conectados com Ele, não importa o que nós estamos passando, vivendo, enfrentando. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dEle e a graça dEle vai ser ativada nas nossas vidas. É isso. Aleluia. O texto diz aqui, ó, vocês precisam estar em mim. Vocês estiverem em mim, então a vida minha vai fluir em vocês. Glória a Deus. Vai vir paz, vai vir alegria, vai vir amor, vai vir direção, vai vir cura, vai vir força, vai vir sabedoria, vai vir tudo que é de Deus, irmão, ok? O fruto, ele é espontâneo. Mas ele responde o quê? Ao quê? Posicionamento. Ele é o que acontece espontaneamente, o fruto é. Mas o fruto, ele, para ser evidenciado, para ser gerado, ele acontece através de um posicionamento. É o que nós vamos ver aqui. Embora o fruto seja gerado, ele não se manifesta em um ambiente de resistência. Existe um posicionamento necessário. Sensibilidade ao Espírito, rendição e disposição de não viver mais o quê? Pela carne. Eu tenho que dizer assim, Senhor, eu quero. Aleluia. Porque tem pessoas que eles acham assim, que eles chegaram no nível de compreensão da Bíblia, das coisas de Deus, de espiritualidade, que eles não precisam de mais nada. E isso é preocupante, porque Moisés foi um homem que conheceu Deus em várias fases, em vários aspectos, mas Moisés ele tinha um desejo grande de conhecer o Cristo. Esses milagres aí já não me empolgam mais não. Esses negócios aí, dizer assim, ó, eu quero agora é te ver. Hã? Ele diz assim, eu quero agora é te ver. O que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Isso não é desprezo àquilo que Deus já manifestou. Mas é uma evidência que eu estou dizendo para Deus. Deus, é legal, está muito bom, mas eu sei que tu é mais. Tem mais, eu sei que tu pode mais. Eu sei que há um nível maior e eu não quero ficar nesse nível aqui. Eu quero ir mais além contigo. Você quer? Aleluia, você quer mesmo? Então vem. Aleluia. O que foi que Jesus falou para Pedro? Ó, se tu for o Cristo, manda eu ir sobre as águas, né? Até a ti. O que foi que Jesus falou? Come on. Não foi assim? Então vem. Não foi assim que ele falou? Ou não foi? Deus está te chamando, você quer? Pode vir. Aleluia. Seja sensível à voz do meu espírito. Se esvazie de si, que você já sabe, do que você já aprendeu, das suas experiências. Deus está nos levando para o novo. Quem quer ir para o novo, irmão? Aleluia! Eu detesto a rotina. Porque a rotina ela diminui a revelação. Ela sufoca a revelação. Correto? Não se pode
se relacionar com Deus, o seu amor e sua misericórdia se renova a cada dia, vivendo todos os dias a mesma coisa e do mesmo jeito. Ah, irmão. Aleluia. Você está entendendo? Quem quer viver o novo de Deus aí, meu amigo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A graça não anula a responsabilidade. O que é que ela faz? Ela reposiciona, ela coloca o homem. Você precisa se posicionar dessa maneira. Essa é a minha parte, a sua parte é essa. Tá bom? Sempre digo que a graça é aquilo que o homem não dá conta de fazer, mas não anula aquilo que podemos. O homem não produz o fruto, mas ele pode criar o espaço para que ele seja manifestado. O fruto cresce onde o Espírito encontra o quê? Liberdade para agir. Alguém lê para mim Romanos 8:5 aí, por favor, rapidão, caça para mim aí. O fruto, ele cresce onde o Espírito encontra liberdade para poder agir. Romanos 8:5. Ok? Pode ler. Escrevi. Então é uma decisão. Eu preciso decidir se eu quero ou não. Correto? E aí aquilo que eu quero, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. O fruto, vamos lá, não é comportamento ajustado. O que ele é? Ele é a natureza transformada. A diferença entre comportamento e natureza define a profundidade da transformação. Comportamento pode ser ajustado temporariamente, mas a natureza transformada, ela sustenta uma mudança permanente. Rapaz, o fruto meu irmão, não é uma tentativa de querer ser ou se aparecer. Vou dar um exemplo. Manga. É manga aqui. Se pegar a manga, o fruto, e colocar ela no meio da rua, continua sendo manga. É ou não é? Aí vai mais além, vai lá para dentro do banheiro, e aí você vai lá usar o seu toalete e está lá, manga. O que é? É manga. Né? Você vai lá no mercado e está lá na banca lá, e você está à procura de manga. É manga, meu irmão. Não é algo que é forçado, que é produzido, é algo que é. Ok? Você está entendendo? Então, quando a natureza de Deus, que está em nós, através do Espírito Santo, que foi dada a nós, em Cristo Jesus, a natureza do Deus eterno, ela é ativada através do meu posicionamento, então, o fruto começa a aparecer. Tá bom? O fruto verdadeiro se revela onde não há observação. Onde não há observação. Eu coloquei aqui, ele é espontâneo. O que é isso, irmão? Ele é. Tá ok? As pessoas não precisam ver, porque... Desculpa, tem pessoas que na verdade, elas não são ainda. Então, elas se maquiam para parecer, né? Eles são atores. Isso é a palavra hipócrita. Eles são atores. Falou, vocês são hipócritas. São atores. Estão fingindo. Mas não fique espantado, não. De repente, você não tem todas essas características aqui ainda acontecendo, mas não significa dizer que você não é. Porque isso é um processo, nós vamos ver. Tá bom? Mas olha só. A transformação real não depende de ambiente. Ela se manifesta tanto no público quanto também no secreto. Isso acontece porque não é uma performance. O que ele é? Ele é uma expressão contínua daquilo que o homem se tornou. Aleluia. Esses dias eu falei na congregação onde eu estava pastorando e eu disse que nós somos Cristo. E alguém disse assim, como? Eu disse, nós somos. Eu vou provar para você que nós somos. Palavra. Quem que é o cabeça da igreja? Quem é? Hã? Quem? Aquele homem daquela foto ali, você acha que é eu? Está naquele corpo, aquela cabeça ali. Toda vez que você vê aquele rosto, vai dizer ele ali é o pastor.
Então, como é que Cristo é o cabeça de um corpo que não é? Você está entendendo? Hã? A igreja é Cristo. A igreja é o corpo material que o Espírito Santo precisa para manifestar a essência do Deus que é o Espírito aqui na terra. Você entende isso? Quando o Espírito Santo veio aqui, ele habitou no corpo de quem? Quando ele veio, ele não habitou, primeiro não foi no corpo de Cristo, ele não veio sobre o Cristo. E Deus se revelou através de Cristo, não foi assim? Não fique escandalizado, Deus é o Criador da terra, mas Ele deu a terra para o homem, e Deus não faz nada aqui sem autorização do homem. Um espírito não pode agir aqui sem um corpo, porque se ele fizer isso, ele está agindo ilegal. A profecia dizia o seguinte, que da semente da mulher nasceria um, esmagaria a cabeça da serpente. Era um homem que ia nascer. Deus não podia esmagar a cabeça da serpente, sabe por quê? Porque seria uma briga, pastor Zé Maria, desigual. Quem é que pode vencer Deus? Quem é que pode lutar contra Deus? Então Deus, sabe o que ele fez? Não tem problema. Eu vou me fazer homem, como homem eu vou pisar na tua cabeça. Aleluia. Mas não foi um homem sozinho natural. Foi Deus dentro do homem, que é a junção da palavra homem. Correto? O homem é um negócio complexo. Porque Deus cria o corpo do homem e depois Deus cria o homem, a essência, e sopra nele a sua vida. Então Deus pega esse corpo nosso e vem para dentro do nosso espírito. Deus não está na nossa alma e nem no nosso corpo físico. Ele está onde? No nosso âmago, nosso espírito. No que chama, às vezes na Bíblia fala de coração, às vezes na Bíblia fala de mente. Nós temos que entender o contexto. Mas Deus habita dentro do nosso espírito. E agora, através do Espírito Santo, a vida de Deus vai sendo produzida, gerada em nós. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Dois, né? Comportamento se adapta, né? Natureza, ela responde. Comportamento tenta se ajustar às circunstâncias, mas a natureza responde a partir de quem se é. A diferença está na origem da reação. Quando a natureza é transformada, a resposta deixa de ser forçada e passa a ser natural. É algo que flui, irmão, é. Entendeu? O que antes exigia esforço passa a fluir com coerência, né? Interna. Mateus 7:16 diz: por seus frutos, o quê? O conhecer. Melancia é melancia. Manga é manga, maçã é maçã. É assim? É algo que aquela árvore ali, aquela planta vai produzir naturalmente. Tem como ser diferente. É por isso que eu disse para os irmãos o seguinte, que a igreja é Cristo aqui. Porque o texto diz em Romanos 8 que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E diz lá em Romanos capítulo 8 ainda que a natureza está esperando essa manifestação, essa apresentação. Sabe o que ele está dizendo? Vamos, Nelson. Deixa eu ativar minha vida em ti. Vamos, Nelson. Deixa eu aparecer a ti, para ti e através de ti. Quem está entendendo? Aleluia. Então, olha só, quando os homens veem todas as virtudes de Deus em nós, eles não estão olhando para nós. Estão olhando para quem? Para Cristo. Paulo disse, sede os meus imitadores como eu sou de... Aleluia. Deus não reforma o homem, ele gera um novo. A resposta de Deus nunca foi melhorar o homem antigo, mas gerar uma nova vida. A graça não trabalha com ajustes superficiais. Ela opera uma substituição interior. O novo coração não apenas muda comportamentos, ele
redefine desejos, intenções e respostas. É o que está lá em Ezequiel 36, 26. Eu vou dar a vocês coração novo, eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo. 3, o fruto é espiritual, mas ele se torna visível. O que é gerado no espírito não permanece oculto. Ele se manifesta. O fruto é a evidência pública de uma vida que foi transformada por dentro. Transformação real. O fruto começa no interior. O fruto começa no interior, mas ele não permanece oculto. O que ele faz? Ele se manifesta. Antes de ser visto nas atitudes, o fruto ele é formado no interior. Deus trabalha no secreto, alinhando pensamentos, tratando emoções e ajustando intenções. O que ele estabelece dentro, inevitavelmente, se manifesta fora. A transformação invisível se torna visível com o tempo. Aleluia. Glória a Deus. O que é gerado dentro se expressa fora com coerência. A manifestação do fruto não é um esforço de aparência, mas uma coerência entre o interior e o exterior. O que foi formado dentro começa a governar atitudes, decisões e reações. As pessoas podem não ver o processo, mas verão o resultado. A paciência no dia difícil, a mansidão no conflito, o domínio próprio sob pressão. Tudo isso revela a origem da vida, do que foi, do que é e do que está acontecendo dentro, né? Mateus 7,16, por seus frutos o conhecerão. E olha aqui, antes de entrarmos na conclusão aqui. O fruto se torna testemunho vivo da graça. O fruto do Espírito não impacta apenas quem o manifesta. Ele influencia todos ao redor. Ele revela Deus de forma prática, sem necessidade de discurso. A graça, quando realmente opera, se torna visível. Ela aparece na forma como o homem vive, reage e permanece. O fruto não é apenas mudança pessoal, é manifestação de Cristo em expressão viva. O que foi que Jesus disse em Mateus 5,16? Está aí, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Você entendeu, irmão? Isso não é fabricado, isso é gerado. É o resultado de uma vida que decidiu deixar o Espírito Santo que habita em nós, viver em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vai manifestar o que ele é. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso vai fluir dentro daquela pessoa onde o Espírito Santo habita. E para dizer que a gente começou e terminou, conclusão. O fruto do Espírito não é um aperfeiçoamento humano. É a evidência de uma vida gerada por Deus. Não é resultado de esforço, mas de conexão com a fonte. Quando o homem deixa de tentar produzir e passa a viver a partir daquilo que o recebeu, o fruto se torna inevitável. Ele não precisa ser forçado, apenas permitido. A vida no Espírito não é construída por desempenho, mas sustentada pela graça de Deus. E para finalizar minha participação aqui, eu quero dizer o seguinte: você que recebeu Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Amém?
E de repente você, por alguma razão ainda, por causa do processo, essas virtudes, do fruto, de repente ainda alguns você pode estar tendo dificuldade de manifestar isso. Mas não significa dizer que não estar aí, está aí. Como nós estamos falando do fruto, o fruto também precisa de um tempo. Correto? Para amadurecer, para aparecer. Então nós não podemos desanimar, deixar de ser crente, porque às vezes você foi ignorante, às vezes, com uma pessoa, de repente você tinha que ser gentil com ela. Isso pode acontecer. O mesmo homem que cortou a orelha do outro, disse assim, rapaz, nós estamos dispostos agora a morrer por amor a esse homem. Ele vai mais matar ninguém. Nós vamos morrer agora. Vê como muda, o tempo vai mudando? Não é assim, Sampaio? Porque o tempo vai nos curando, vai nos aperfeiçoando. Paulo disse assim, eu não quero esse camarada aí que me abandonou, não. Porque Paulo, ele era sanguíneo. Mas depois sabe o que ele diz? Traz para mim, Marcos, porque me é muito útil. O tempo vai nos aperfeiçoando. Um dia o camarada deu um chute na minha canela dentro do ônibus. Eu fui ver, eu estava lá fora brigando com ele. Hoje, eu queria ver ele, perdão. O pastor vai quebrar, bater na minha, vai bater. Vai mudando. Aleluia. Glória a Deus. Antigamente, pastor Abimael, eu montava em jumento, botava a pedra na orelha dele, apertava e montava nele. Amém? Deixa o fruto do Espírito fluir na sua vida.